Asterisco asterisco bloco 1 asterisco asterisco. E se eu lhe dissesse que o próprio Jesus está batendo à porta do seu coração para ajudá-lo a enfrentar o medo da morte com uma esperança tão profunda, que até mesmo as noites mais escuras de sua vida poderiam se encher de um novo propósito e serenidade? Por favor, permita-me pedir algo muito especial. Se esta mensagem tocar sua alma e você desejar fortalecer este projeto para que mais pessoas recebam um consolo divino em meio às angústias, ajude-me deixando nos comentários a frase: "Eu apoio esta comunidade cristã". Quem lhe pede é um cavalheiro que dedica muito esforço a cada vídeo, querendo lhe oferecer uma palavra de alívio e orientação, especialmente aos crentes que, por limitações de transporte ou saúde, não têm uma igreja física próxima para frequentar. Depois deste vídeo, você repensará sua forma de agir diante das perguntas mais difíceis da vida, percebendo que a morte não é um ponto final, mas uma transição que o próprio Jesus nos convida a encarar com coragem. Com humildade e admiração, parabenizo você por estar aqui, procurando respostas que o mundo raramente oferece com clareza. Talvez você, como muitos, tenha sentido aquela pontada de temor ao pensar no fim da existência ou na incerteza do que pode vir depois, mas garanto que você não está só. Centenas de pessoas, possivelmente de idade avançada como você, compartilham da mesma inquietação. O glorioso é que a palavra de Deus nos mostra um caminho de confiança e fé capaz de transformar para sempre nossa maneira de enxergar a despedida terrena. Ao longo dos próximos minutos, você verá passagens e ensinamentos bíblicos que farão seu coração experimentar uma paz renovada diante da finitude humana. Falaremos sobre histórias que relatam a mão firme de Deus para quem se sente vulnerável, de homens e mulheres da Bíblia que também enfrentaram o mistério da morte e saíram fortalecidos graças à esperança que vem do alto. Cada reflexão se adaptará à sua realidade, pois sei que não é fácil navegar pelas dificuldades da vida quando o futuro parece tão incerto. Mas não se preocupe, você não estará sozinho nesta trajetória. Este canal, e em especial este vídeo, será seu aliado e ponto de apoio espiritual. Pense que muitos não têm a oportunidade de congregar presencialmente, e por isso mesmo, estes encontros virtuais se tornam um pilar de consolo e ensino. Ao assistir ao vídeo até o fim, você sentirá como seus temores se dissipam e se transformam em um anseio de se aproximar mais do Senhor Jesus Cristo, que torna leve a carga desta jornada terrena. Não interrompa a reprodução, permita-se mergulhar até a última frase para não romper a conexão espiritual que estamos prestes a fortalecer juntos. Convido você a considerar cada ensinamento como um sussurro do próprio Deus, lembrando de quão valiosa é sua vida, mesmo quando a dor ou a incerteza rondam o corpo que envelhece. Sabe por que insisto tanto para que você fique até o final? Porque na última parte você encontrará um segredo, ou, melhor dizendo, uma verdade transformadora, que lhe afiançará a certeza de que a morte não é derrota, mas a entrada para uma esperança maior. De fato, se hoje você continua buscando um refúgio espiritual, não é por acaso. O Senhor contempla cada uma de suas batalhas e deseja lhe mostrar um caminho em que o medo não tem a última palavra. De coração, agradeço por sua companhia e confiança. Mais uma vez, não se esqueça de comentar: "Eu apoio esta comunidade cristã", para se unir a esta bela missão de levar luz a quem precisa. Asterisco asterisco bloco 2 asterisco asterisco. Neste segundo bloco, queremos mergulhar na primeira grande verdade que a Bíblia oferece a quem experimenta medo ao pensar na morte: a promessa da vida eterna em Cristo. Talvez, durante muitos anos de sua vida, você tenha ouvido ou lido que Deus nos ama, ou que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas, em momentos de ansiedade diante da possibilidade de partir deste mundo, essas frases podem soar distantes ou simples demais. Contudo, convido você a contemplar a profundidade que elas encerram quando se tornam pessoais e reais para você. Não são meros adornos religiosos, mas tesouros espirituais que pertencem a você, crente que anseia ver um lampejo de certeza além da sepultura. Imagine-se por um instante segurando uma chave antiga, forjada com dedicação, que abre uma porta para um lugar iluminado e repleto de paz. Esse lugar é a comunhão eterna com o Senhor, a promessa que Ele nos estende através da cruz e da ressurreição. A morte física, tão temida por nossa mente terrena, não passa do umbral que nos conduz à plena presença de nosso Criador. Talvez, ao longo da vida, você tenha se sentido questionado por parentes ou amigos que lhe perguntam por que crê em coisas que não se veem. Em seu interior,
a convicção de que a fé vai além do que é observável cresceu, mas ainda surgem sombras de dúvida pelo caminho. Será verdade? Terei méritos suficientes diante de Deus? O que realmente me espera? Quando o coração anda inquieto pelos batimentos da incerteza, a palavra de Deus se apresenta como uma âncora sólida. Em João 11, 2:25-26, Jesus declara: Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Com essas palavras, o Mestre indica algo incrível: a morte não é o fim, nem para você nem para quem deposita confiança em Ele. Pense no que isso significa. A fragilidade do nosso corpo é real, nós a vemos quando envelhecemos, quando surgem doenças ou quando perdemos entes queridos. No entanto, Jesus nos garante que Ele tem a última palavra, não a morte. Quando se chega à maturidade da vida ou à velhice, costuma-se revisitar, com maior frequência, as lembranças, as conquistas, as dores, e, às vezes, a mente se detém na pergunta: o que acontecerá comigo quando eu fechar os olhos pela última vez? Essa dúvida pode se tornar um grande peso, afetando seu dia a dia, roubando sua tranquilidade e gerando um medo que cresce em silêncio. Mas é aqui que surge a promessa divina, assegurando que sua história não se encerra com a morte. Se, em sua trajetória terrena, você amou o Senhor e recebeu sua graça, já pertence a uma morada celestial onde lágrimas e dores são lembranças distantes. Esta mensagem é fundamental para quem, como você, anseia por consolo. Reflita nessas verdades toda manhã ao despertar. O hábito de trazer à memória as promessas de Jesus pode mudar a cor dos seus dias, tingindo-os com a serenidade que nasce de saber que o Pai Celestial sustenta sua vida em suas mãos. Muitos de nós, por medo ou falta de orientação, preferimos não falar de morte, como se fosse um tema tabu que, ao mencionar, pudesse se tornar mais real ou ameaçador. Encorajo você a fazer o oposto. Tome o controle dessa conversa interna e incline seu ouvido às palavras eternas de Jesus. Ele não fala para assustar, mas para encher você de coragem e esperança. Agora, gostaria que você prestasse atenção a algo relevante. Jesus não promete uma vida terrena livre de dificuldades nem um corpo isento de fraquezas. Sua promessa vai muito além da extensão da vida física. Ele promete uma nova forma de existência em que, ao estarmos em comunhão com Ele, participamos de sua glória. Essa segurança pode revolucionar sua maneira de encarar os desafios do dia a dia. Talvez hoje você tenha um diagnóstico complicado, dores crônicas ou aflições que roubam sua força. É natural que tais situações gerem preocupações sobre a proximidade do fim. Mas lembre-se de que, em Cristo, temos uma perspectiva superior. Embora nosso corpo exterior se desgaste, por dentro podemos ser renovados dia após dia. O apóstolo Paulo enfrentou experiências duríssimas, entre perseguições e enfermidades, mas, ainda assim, proclamava que, em meio à fraqueza, Deus mostrava seu poder. Podemos estender esse consolo àqueles que atravessam a velhice ou a doença, sabendo que cada minuto é vigiado pelo olhar amoroso daquele que derrota a morte. Se hoje você sente seu ânimo decair ao pensar na partida, lembre-se de que não somos chamados a enxergar a morte como um inimigo invencível, mas como uma ponte que Jesus já atravessou antes de nós, ressuscitando e abrindo caminho para todos que creem. Ao longo de sua caminhada com o Senhor, talvez você tenha ouvido testemunhos de pessoas que, no ocaso de suas vidas, experimentam uma paz admirável. Não se trata de uma coragem que vem delas próprias, mas de quem permitiu que Deus as revestisse daquela esperança inabalável. Como um avô que transmite aos netos as histórias de sua juventude, um crente que conhece o amparo de Deus é chamado a entregar seu próprio testemunho de coragem e confiança diante da morte. Assim, as novas gerações se sentem inspiradas e comovidas ao ver que a fé não é mera teoria, mas uma fonte de vida mesmo quando nos confrontamos com a incógnita do morrer. Dessa forma, sua disposição para crer e descansar na promessa da vida eterna se torna um legado valioso, capaz de levar familiares, amigos e conhecidos a refletir sobre a grandeza de Deus. Talvez surja aquele sussurro de insegurança dizendo: eu não sou tão santo. Será que a vida eterna não é um presente apenas para pessoas muito devotas? Mas não se esqueça de que, na cruz, Jesus se rodeou de pecadores. Um dos ladrões crucificados ao lado dele clamou com fé em suas últimas horas e recebeu a incrível confirmação: hoje estarás comigo no paraíso.
Isso nos ensina que não há limite de idade nem exigência de perfeição para receber o presente da salvação, basta um coração arrependido e confiante em Cristo. Se você treme ao pensar na morte, talvez seja a hora de entregar esses temores a Jesus. Ele não o repreenderá, mas o acolherá, como um pai que anseia acalmar o choro do filho assustado. Lembre-se também, querido ouvinte, de que este canal existe para fortalecer a fé de pessoas semelhantes a você, que buscam respostas autênticas. Muitos não contam com uma igreja na esquina ou com saúde para se deslocar a um culto presencial. Por isso, toda vez que você dedica um momento para assistir a essas reflexões, envolve-se na edificação da sua própria fé e também na de outros que compartilham desse sentimento. Sua presença e disposição para deixar um comentário como "Eu apoio esta comunidade cristã" são partes essenciais desse ato de fé e compromisso. De certa forma, ao chegar aqui, você se torna um pilar que sustenta e difunde a mensagem da salvação, estendendo esperança aos cansados e a quem perdeu a vontade de seguir adiante. Além disso, quando decidimos crer na promessa da vida eterna e afastar o fantasma do medo, desenvolvemos um orgulho santo. Não é um orgulho egoísta, mas a alegria de sabermos que estamos seguros nos braços de Deus, mesmo diante da morte. Negar afirmar essa verdade em nosso coração pode nos levar a sentir culpa por desperdiçar os anos que nos restam em angústias desnecessárias. Mas, ao sussurrar "Senhor, confio que me levarás contigo além deste mundo", algo se liberta dentro de nós, dando-nos a força para viver melhor o tempo presente e até aproveitar a proximidade das pessoas amadas, sem nos agarrar com medo a cada dia, mas agradecendo cada jornada como um dom divino. É um fato que o corpo envelhece, com isso, muitas vezes se perde parte da independência que se tinha na juventude. Talvez você precise de uma bengala para caminhar ou dos cuidados de um familiar. Entretanto, espiritualmente, a velhice pode ser um cume glorioso, um momento em que sua comunhão com Deus atinge profundezas maiores, em que a sensibilidade para o eterno aumenta e em que as pessoas ao redor sentem a sabedoria que só se adquire com os anos e com a graça do alto. Essa sabedoria é a que afirma: "Não temo a morte, pois aquele em quem tenho crido prometeu me receber." Talvez você se pergunte como manter viva essa esperança diariamente, especialmente quando as aflições do corpo tentam roubar sua tranquilidade. Uma prática simples é tomar um trecho bíblico que fale da vida eterna, por exemplo, João 14:1-3, em que Jesus consola os discípulos dizendo que, na casa do Pai, há muitas moradas. Leia-o lentamente, permitindo que cada palavra penetre seu coração. Depois, eleve uma oração sincera, em voz audível, se possível: "Senhor, ajuda-me a crer firmemente em tua promessa. Fortalece meu ânimo e elimina meu medo de morrer, reconhecendo que minha vida te pertence." Dessa forma, sua mente se treina para mudar o foco, do temor para a gratidão, da incerteza para a confiança. Enquanto encerramos este segundo bloco, relembro que você não deve pausar o vídeo. Não interrompa agora a corrente de bênçãos que pode fortalecer seu espírito nos blocos seguintes. Vamos nos aprofundar em outros aspectos das Escrituras, descobrindo personagens que enfrentaram a morte com coragem e relacionando essas histórias à sua própria vida. Quando se sentir tentado a clicar em outro lugar ou desviar a atenção, lembre-se, sua alma merece esse alimento. O Senhor pode estar falando com você por meio destas palavras, incentivando-o a encontrar a paz que você tem buscado em tantos remédios, paliativos ou soluções humanas. Fique e permita que o Espírito de Deus lhe mostre um horizonte de fé capaz de abraçar o que outros chamariam de fim para transformá-lo em antessala da glória eterna. Lembre-se de que cada minuto dedicado à mensagem divina é uma semente na sua vida e na de quem ler seu comentário ou compartilhar este ensinamento. Embora o corpo envelheça, o espírito pode ser renovado a cada promessa das Escrituras. Que sua velhice não seja um tempo sombrio dominado pela angústia, mas sim uma fase iluminada em que a paz brota como um manancial. E, ao final de toda esta reflexão, examine-se com sinceridade. Você prefere deixar de lado o grande dom que Deus lhe oferece ou abraçar o presente da confiança absoluta na vida vindoura? Por fim, antes de avançar ao próximo bloco, desejo enfatizar: sua decisão de crer firmemente que a morte não o vencerá faz a diferença entre uma velhice com aflição e uma velhice com serenidade, estabelecida em Cristo. Reitero o convite para deixar seu comentário com a frase "Eu apoio esta comunidade cristã", pois assim você testifica que está recebendo consolo e deseja que outros também recebam. Com isso,
não apenas ajuda o canal, mas ajuda a si mesmo a manter viva a chama da fé. Encorajo você a persistir, a não se desconectar, porque no próximo tema aprofundaremos outro aspecto essencial da mensagem bíblica, a forma como o Senhor transforma o medo do coração e o converte em valentia para encarar qualquer circunstância, inclusive as horas mais incertas. Portanto, mantenha seu coração aberto e avancemos juntos neste caminho de esperança. Bloco 3 Neste bloco, vamos mergulhar na história da viúva de Sarepta, 1 Reis 17:24, um relato talvez menos mencionado quando se fala em enfrentar a morte, mas que contém simbolismos profundos para todo crente que anseia por esperança em meio à incerteza do futuro. Ao refletirmos sobre esta passagem, descobriremos como Deus age de maneiras inesperadas, utilizando nossas limitações físicas ou materiais para nos mostrar seu cuidado e nos recordar de que, mesmo quando tudo parece desmoronar, nele existe provisão e a vida que transcende. Pense na viúva de Sarepta, uma mulher mergulhada em pobreza extrema, com seu filho nos braços, à beira da inanição. Seu medo da morte era iminente. A escassez de alimentos a levava a crer que o fim logo chegaria para ela e para o pequeno que dependia de sua proteção. E, em meio a esse desespero, Deus envia o profeta Elias com uma ordem peculiar, que a própria mulher, prestes a morrer de fome, servisse comida a ele primeiro. Não parece quase contraditório que, tendo tão pouco, ela tivesse de oferecê-lo a um desconhecido? No entanto, aqui reside o cerne da mensagem. A fé abre as portas à intervenção divina, mesmo diante do abismo da morte. Quando chegamos à maturidade ou à velhice, muitas vezes enfrentamos o refrão da escassez, seja de forças físicas ou até de recursos financeiros. O corpo já não responde como antes, a renda pode ter diminuído, e a ideia da despedida eterna passa a ser mais frequente na mente. É então que as palavras ditas por Elias à viúva ganham um tom profundo: não temas. Sim, para ela era o medo de ficar sem comida, mas nós podemos aplicar isso também ao medo da morte, da doença ou da solidão. Deus surge para nos lembrar de que, se confiarmos, Ele não nos abandonará na penumbra. O extraordinário nesta história é que, depois da obediência da viúva, a farinha e o azeite nunca se acabaram. A cada dia surgia um milagre silencioso. A mesma vasilha que, no dia anterior, parecia esgotada, voltava a oferecer o suficiente para manter a família viva. Indo além da questão física, podemos ver nesse azeite interminável o símbolo da graça divina, sempre suficiente para nutrir nosso espírito. Quando o medo da morte nos atinge, pensamos: aqui é meu limite, já não tenho forças, não conseguirei suportar. Mas o maravilhoso da fé cristã é que, de mãos dadas com Deus, o ânimo espiritual se renova constantemente. Não importa o quão próxima pareça a despedida, Ele enche nossos dias de uma paz inesperada, como a provisão que não se consome. Porém, a história não termina aí. O filho da viúva adoece e morre. Bem no momento em que o milagre parecia evidente, a morte rompe, sem pedir licença. Quantas vezes sentimos que a vida nos golpeia justamente quando acreditávamos enxergar a luz? De modo semelhante, qualquer enfermidade grave ou notícia sobre um agravamento de saúde pode abalar nossa fé, sobretudo na terceira idade. Poderíamos nos perguntar: de que adiantou confiar em Deus se, no fim, a morte chega mesmo assim? Mas veja o que ocorre: Elias intercede diante de Deus, clamando pela vida do menino, e o Senhor o ressuscita, devolvendo-o à sua mãe. Esse acontecimento nos mostra que nem mesmo a morte é um limite definitivo para aquele que sustenta o universo. Tragamos esse episódio para a nossa realidade. Embora nem todos experimentemos a ressurreição física de um ente querido, a Bíblia nos revela que o poder divino transcende nossos processos naturais. Para o crente que teme sua própria partida, isso se traduz na convicção de que Deus tem um plano eterno. Talvez não vejamos um milagre físico do mesmo tipo, mas podemos encontrar a certeza de uma ressurreição gloriosa que nos aguarda quando fecharmos os olhos neste mundo. A experiência da viúva de Sarepta sublinha que a fé não se fundamenta nas aparências nem em nossa lógica, mas na palavra daquele que maneja tempos e propósitos além do nosso entendimento. Agora, coloquemo-nos na pele dessa viúva em luto. Imagine a desolação, a angústia, e depois o assombro ao ver seu filho vivo novamente. É como se Deus dissesse:
eu estive aqui o tempo todo, mesmo nos momentos em que você pensou que tudo terminaria. Essa é a espécie de intimidade que o Senhor deseja formar com cada um de nós nos dias incertos da velhice ou da enfermidade. Quando o medo da morte turva nossos horizontes, lembremos que Deus pode agir até mesmo além do que consideramos o ponto final. Mesmo que muitas vezes não entendamos seus métodos, Ele deseja que confiemos em Ele, tal como a viúva confiou na promessa de que o alimento não faltaria. Talvez você reflita, mas quase não tenho migalhas de esperança, mal me sobram forças ou ânimo para orar. Justamente essa confissão de fraqueza ou carência é o solo perfeito para Deus demonstrar seu poder. Se seu azeite e farinha estão escassos, ou seja, se sua fé está vacilante, o Senhor se agrada em multiplicar o pouco que oferecemos. Você lhe dedica, todos os dias, alguns minutos de comunhão, uma palavra de gratidão ou uma pequena prece. Senhor, estou aqui, com meus temores e limitações, mas confio que Tu és meu sustento. Essa entrega, feita com sinceridade, abre espaço para um encontro divino que, muitas vezes, nem conseguimos imaginar. O cerne da lição se concentra, portanto, em duas realidades. Primeiro, a provisão de Deus para a vida atual, trazendo-nos paz, alegria e a certeza de que Ele não nos abandona, e, segundo, o triunfo divino sobre a morte, testemunhado na ressurreição do filho da viúva. Esse acontecimento antecipa o que a Bíblia desenvolverá plenamente no Novo Testamento. A morte não domina quando o Todo-Poderoso intervém. Para a pessoa idosa que sente cada dia se aproximar mais do fim, compreender e abraçar essa verdade é vital. Viver com a esperança celestial desfaz o nó de ansiedade que estrangula o ânimo e nos permite encarar a vida com gratidão e propósito. Pense também na relevância de compartilhar essas convicções com quem está à sua volta. Talvez familiares ou amigos sintam o mesmo temor. Ao ver sua atitude de confiança, não baseada em fantasias, mas nas promessas bíblicas, eles podem encontrar um referencial ao abordar a morte. Mesmo que, no passado, as pessoas evitassem esse assunto, hoje podemos tratá-lo com serenidade, pois sabemos que o Senhor é mais forte que nossa última respiração. Leia com calma 1 Reis 17 e medite em como a fé da viúva, sua obediência e a intervenção milagrosa de Deus ilustram perfeitamente a esperança que vence qualquer sombra. Concluindo este bloco, lembremo-nos de que todo o esforço, todos os vídeos e reflexões visam edificar sua paz interior. Se você decidir permanecer até o fim deste conteúdo, verá como cada exemplo bíblico se encaixa, como peças de um grande quebra-cabeça, para fortalecer seu coração contra o medo da morte. E novamente, convido a não pausar o vídeo e a deixar aquele comentário tão significativo: eu apoio esta comunidade cristã. Desse modo, você colabora para que muitos outros, possivelmente ainda mais frágeis ou solitários do que você, se encham de esperança ao descobrir que em Cristo sempre há uma provisão infindável. Ao passar ao próximo bloco, abordaremos outra história que nos mostra a vitória da fé diante da ameaça da morte, mas em um contexto diferente. Desta vez, a valentia de um jovem em cativeiro evidenciará que nem mesmo as circunstâncias adversas são maiores que as promessas divinas. Bloco 4 Neste estágio da nossa jornada espiritual, nos aproximamos da história de Daniel na cova dos leões, Daniel 6. Talvez você se pergunte, o que isso tem a ver com o medo da morte que sinto em minha vida, especialmente quando chega a velhice ou as adversidades? A resposta é: tudo. Daniel enfrentou um decreto maligno e um castigo que implicava uma sentença mortal. No entanto, sua reação a essa ameaça nos revela a importância de cultivar uma fé inabalável, que nasce da comunhão diária com Deus e de uma confiança sólida em seu poder. Uma lição fundamental para quem, como você, quer encontrar força diante da sombra da morte. Recordemos como os inimigos de Daniel, invejosos de sua posição diante do rei, conspiraram para que um edito condenasse a pena capital quem orasse a qualquer deus que não fosse o monarca. Daniel, homem maduro e experiente no caminho da sabedoria, sabia perfeitamente as implicações de desobedecer tal decreto. Contudo, escolheu manter sua prática de oração diária, abrindo as janelas em direção a Jerusalém como de costume, em vez de esconder sua fé. O que o movia a arriscar a vida desse jeito? Certamente não era um instinto suicida, mas a convicção de que nossa fidelidade a Deus transcende qualquer lei humana ou sistema que tente reinar com mão de ferro.
Para muitos idosos, a transição para essa fase da vida assemelha-se a uma cova em que se sentem rodeados pela incerteza, temem a deterioração da saúde, a solidão, os diagnósticos médicos que trazem notícias nem sempre animadoras. E, no meio desse cenário, a ideia da morte ronda. Daniel, ao ser lançado na cova dos leões, vivenciou literalmente a iminência de uma morte horrenda. Mas sua resposta consiste em algo que você também pode fazer hoje: olhar firmemente para Deus. Mesmo sabendo que os leões eram um perigo real, manteve-se confiante na proteção divina. Isso não significa que Daniel ignorasse a gravidade da situação, significa que ele compreendia que, acima do rugido dos leões, há um Senhor que governa toda a vida. Fico imaginando Daniel naquelas horas de escuridão subterrânea, com os animais próximos, talvez sentindo o bafo deles e o toque de seus corpos. Para a pessoa idosa, o bafo ameaçador pode ser o desgaste físico, o declínio da memória, o tempo de hospital ou o afastamento familiar. Diante desse rugido de morte, muitos se entregam à preocupação e caem em desespero. Entretanto, Daniel nos ensina que não estamos sozinhos na cova. A narrativa relata que, na manhã seguinte, o rei, que estimava Daniel, levantou-se cedo e correu para ver se ele ainda vivia. E ficou pasmo ao encontrá-lo intacto, pois Deus havia fechado a boca dos leões. Este ato milagroso demonstra um princípio: onde o homem vê o fim, Deus pode agir em silêncio. Quando parece que a morte é inevitável, o Senhor revela caminhos inimagináveis. Talvez você pergunte: então Deus vai me livrar da morte física para sempre? Não exatamente. Todos somos mortais, mas a história de Daniel 6 nos convida a cultivar a fé que vence o medo da morte, pois sabe que a última palavra é de Deus. E, mesmo que nem sempre assistamos a um prodígio tão literal quanto o de leões com suas bocas fechadas, podemos experimentar o sossego que nasce ao acreditar firmemente que, seja na vida ou na morte, estamos nas mãos do Criador. Na velhice, a cova pode ter muitas faces. Pode ser a depressão, a solidão causada pela perda do cônjuge ou de amigos, a sensação de inutilidade ao nos aposentarmos e deixarmos de sentir que contribuímos. Daniel também poderia ter se sentido esquecido, afinal, seus inimigos lhe armaram uma armadilha, e ele não tinha apelação contra a lei persa. Mas sua reação foi continuar orando, exatamente como antes. Esse detalhe nos revela um elemento crucial para enfrentar o medo da morte: a perseverança. Embora os anos tirem o vigor do corpo, a força interior da fé pode atingir seu ápice nessa etapa. E como se cultiva essa força? Através da constância na comunhão com Deus, na leitura de sua palavra, na oração e na certeza de que, no fim, Ele é soberano. Às vezes, tememos que, ao envelhecer, tenhamos perdido nossa utilidade na obra de Deus. Mas Daniel já era um homem mais velho nessa época, não era mais o jovem que havia interpretado sonhos na Babilônia. Ainda assim, ele servia de exemplo e luz onde quer que estivesse. Com seu testemunho, demonstrou que a fé não depende de idade, mas de convicção e experiência vivida com Deus. A Bíblia não diz que Daniel, na cova, gritou ou pediu ajuda aos soldados. Simplesmente permaneceu ali, defendido pela mão invisível do Altíssimo. Da mesma forma, na maturidade da vida, há uma serenidade que nasce do fato de termos andado com Deus por tanto tempo. Essa serenidade nos sustenta, mesmo quando a morte parece tão próxima quanto um leão faminto. Vale a pena observar o desfecho admirável do relato. Quando se constatou que Daniel estava ileso, o rei decretou uma nova lei, exaltando ao Deus de Daniel. Isso mostra que, ao sair vitorioso, não foi apenas o profeta que se beneficiou, mas muitos outros passaram a conhecer a grandeza divina. Do mesmo modo, a forma como você enfrenta a proximidade da morte pode ser uma mensagem viva para familiares, amigos e até desconhecidos. Ao verem sua firmeza, sua paz interior e sua atitude digna, eles podem se aproximar de Deus, perguntando: como é possível que esta pessoa encare a terminalidade sem desesperar? Seu testemunho é, portanto, um pregador silencioso que afirma: nada nem ninguém pode nos arrancar das mãos de nosso Pai Celestial. Quando a adversidade bater à sua porta, lembre-se, a resposta não é negar a realidade, mas entender que a realidade terrena está sujeita a uma realidade espiritual superior. Daniel nos fala de fé, perseverança e solidez moral.
Mesmo tantas gerações depois, seu exemplo segue nos iluminando, apontando que a morte não é um castigo incontestável, mas um cenário em que o Senhor mostra sua influência. Isso o ajudará a viver de cabeça erguida, sem afundar na paralisia provocada pelo medo. Além disso, o encorajará a manter firme sua comunhão com Deus por meio da oração, consciente de que Ele ouve e age, por mais que as circunstâncias gritem o contrário. Estamos prestes a entrar em outro episódio bíblico, abordando de forma distinta o confronto com a morte. Mas antes disso, reafirme seu compromisso com a esperança deixando-lhe o apoio da comunidade cristã nos comentários. Este simples gesto pode ser o testemunho de que você confia plenamente em Deus, mesmo diante dos leões de suas aflições. Continue conosco, não pause o vídeo, pois, no próximo bloco, exploraremos como o apóstolo Paulo encarava seu possível fim, destacando que a esperança em Cristo produz quando a vida parece estar chegando ao término. Sinta-se animado, Daniel nos mostra que nem o rugido do leão nem sua garra podem vencer a paz que nasce de confiar em Deus. Bloco 5 Neste bloco, nos aprofundaremos na vida do apóstolo Paulo, cujas cartas revelam não só seu incrível zelo missionário, mas também a forma como ele enfrentava o perigo da morte com uma esperança que desestabiliza nossa lógica terrena. Quando lemos passagens como Filipenses 1:21, em que Paulo declara, "Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro", percebemos que existe uma dimensão de fé tão enraizada nas promessas divinas que a possibilidade de partir deste mundo não se vê como catástrofe, mas como coroação de um caminho de serviço. Essa abordagem é fundamental para qualquer pessoa mais velha que, cada vez mais, nota como a fragilidade física se faz presente e como a fronteira com a eternidade se aproxima. Imagine Paulo, preso, acorrentado, sabendo que a qualquer momento poderia sair uma sentença que findaria sua vida. E, ainda assim, suas cartas transbordam expressões de alegria, gratidão e encorajamento às igrejas que ele fundara. Será que Paulo sofria de algum tipo de negação da realidade? Não. Ele estava plenamente consciente da gravidade de sua situação, mas havia descoberto algo essencial. Quando a mente se submerge na graça de Deus, a perspectiva da morte se transforma radicalmente. Afinal, a fé cristã não é uma teoria, mas a convicção de que Cristo venceu a morte na cruz, abrindo caminho para todos os que creem. Na velhice, muitos passam por momentos em que parece que a obra pessoal se conclui, chega a aposentadoria, aumentam as limitações físicas e despedimos-nos de velhos amigos ou familiares que partem. Esse panorama poderia afundar qualquer um na melancolia, sentindo que não há mais nada a fazer aqui. Mas Paulo nos relembra que, enquanto tivermos fôlego, podemos servir, orar, aconselhar e levar esperança a quem precisa. Seu exemplo é o de um viajante incansável enquanto teve forças, e, quando a prisão o reteve, ele usou a pena, ou ditou suas cartas, para edificar a fé de outros. Da mesma forma, um crente idoso pode abençoar com suas palavras os netos, os filhos ou até desconhecidos que não têm família, oferecendo-lhes seu testemunho, suas orações e a sabedoria acumulada na vida. Um aspecto interessante na mentalidade de Paulo é sua abertura à vontade divina, mesmo que isso envolvesse sua morte. Em Filipenses 2:17, ele afirma que, se fosse derramado como libação, ou seja, morto, por causa de Cristo, se alegraria. Não é masoquismo, é a convicção de que a morte não destrói sua relação com o Senhor, mas a consuma em plenitude. Quando, em nossa fase madura, temos visto Deus agir fielmente tantas vezes, podemos desenvolver uma atitude parecida, não nos agarramos com desespero a mais alguns dias na terra, mas repousamos na graça que nos sustentou por décadas. Claro, existe a tristeza de deixar entes queridos, mas ela se equilibra com a certeza serena de encontrarei meu Pai Celestial. Há uma ideia que pode ajudar você, se o medo da morte o ronda, a certeza de que, ao longo de sua vida, Cristo já foi transformando medos em coragem. Pode ser que você nem perceba, mas cada prova superada com a força de Deus é uma evidência de sua fidelidade. Assim, quando sua mente se preocupar com a hora final, reflita sobre tudo que o Senhor já fez. Ele o livrou antes do desespero? Foi seu sustento na enfermidade? Guiou-o em momentos de decisões cruciais? Retome essa memória de intervenções divinas e diga ao seu coração, se Deus foi misericordioso até aqui, não me desamparará ao cruzar o limiar da morte.
Outra lição prática da postura de Paulo diante da morte é a alegria de compartilhar sua fé. Enquanto vivo, seu empenho era pregar Cristo. Mesmo sabendo que seu fim podia chegar logo, empenhava-se em encorajar as igrejas. Esse júbilo em levar esperança a outros também pode revigorar sua alma. Muitas vezes, o medo da morte se intensifica quando nos concentramos apenas em nós mesmos e em nossas limitações. Porém, se começamos a pensar, como posso consolar outro idoso que está mais sozinho do que eu, para quem posso ligar hoje, oferecendo uma palavra de ânimo, ou como posso louvar a Deus com minhas atitudes, ainda que tenha pouca mobilidade, a perspectiva muda. O serviço e a união com o próximo são remédios que atenuam as angústias existenciais. Dentro dessa reflexão, surge um ponto decisivo: Paulo tinha certeza da ressurreição. Não se trata de uma utopia distante, mas da pedra angular da fé cristã. Se cremos que Jesus ressuscitou, então cremos também que nossa vida não termina no túmulo. Então, o ato de morrer converte-se em um passo para o encontro definitivo com o Salvador. Para quem se martiriza em tentar conservar a juventude, isso pode soar estranho, mas para o cristão que caminhou longamente com Deus, representa uma verdade essencial que apazigua as turbulências internas. Talvez você hoje enfrente dores diárias, achaques que o fazem perguntar-se até quando suportará, mas, seguindo o exemplo de Paulo, age com a firmeza de quem sabe que sua história não se limita ao que é terreno. Na prática, como aplicar isso? Se a saúde permitir, leia a Epístola aos Filipenses com atenção. Note como, da prisão, Paulo repete várias vezes a palavra alegria ou regozijo. Reflita no paradoxo de alguém, em situação de encarceramento e perigo, exibir tanta confiança e paz. Depois, transporte isso à sua realidade. Possivelmente você, em sua idade, vivencia algo como uma prisão em seu próprio lar, seja porque não consegue sair, seja pelas restrições físicas. No entanto, pode cultivar um coração grato e cheio de esperança. Ao orar, diga ao Senhor, como Paulo: quero viver estes dias com alegria, sabendo que o morrer é lucro, pois me uno a ti. Convém ressaltar que essa visão não anula o legítimo desejo de viver e ver mais estações, nem menospreza a dor da perda. Mas coloca tudo na perspectiva correta: sua vida está nas mãos de um Deus amoroso, e sua morte também. Ao compreender isso, a ansiedade se dissipa e podemos saborear cada momento presente sem ser dominados pelo medo do futuro. Por exemplo, se hoje você toma café da manhã com um ente querido, desfrute aquela xícara ou refeição com gratidão, consciente de que Deus lhe concede mais um dia na terra. E, se amanhã suas forças diminuírem, lembre-se de que o Senhor não perdeu o controle nem esqueceu seu nome. Encerrando este quinto bloco, é oportuno ressaltar que a postura de Paulo iluminou muitos no seu tempo e segue nos iluminando hoje. De modo semelhante, sua disposição de confiar na vontade divina até as últimas consequências exerce influência sobre qualquer um que vê suas forças diminuídas pela idade ou enfermidade. Mediante essa lição, confirmamos o que já foi dito: a morte, ainda que real e dolorosa, deixa de ser a tirana que domina nosso ânimo. Em seu lugar, a fé nos permite encará-la com a paz de quem sabe que o fim terreno é apenas o início da eternidade com Cristo. Deixe seu comentário. Eu apoio esta comunidade cristã, relembrando sua alma de que essa esperança não é privilégio de poucos, mas presente para todos os que aceitam Jesus no coração. Não se afaste. No próximo bloco, voltaremos nossa atenção a um salmo que, ao longo dos séculos, ofereceu consolo a incontáveis crentes: o Salmo 23, que descreve o Senhor como nosso pastor até mesmo nos vales sombrios da morte. Bloco 6 Entre as passagens bíblicas mais queridas por quem busca serenidade diante das incertezas da vida, o Salmo 23 ocupa lugar especial. Seu primeiro versículo inicia com uma declaração que ecoa no coração do crente: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Agora, o que significa essa imagem de Deus como pastor quando pensamos no medo da morte? Significa que, assim como um pastor guia, protege e conforta suas ovelhas, Deus promete nos acompanhar, passo a passo, inclusive nos trechos mais sombrios de nossa existência terrena. Ainda que nossos olhos contemplem o vale da sombra da morte, o Salmo 23 nos lembra que o cajado e a vara do Senhor nos infundem ânimo. Você já viu como um pastor cuida de suas ovelhas, especialmente das mais velhas ou fracas?
Ele dedica atenção redobrada, certificando-se de que não caiam em penhascos nem sejam atacadas por feras. De forma análoga, quando a velhice chega, sentimos que trilhamos um caminho cercado de perigos, saúde frágil, perda de autonomia, partida de amigos que se foram. E, contudo, o Salmo 23 é uma afirmação contundente de que não passaremos sozinhos pelo vale da sombra da morte. O próprio Senhor, nosso pastor, se aproxima para nos guiar com seu calor e nos dar segurança com sua presença. Analisemos a frase: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O salmista não nega a existência do vale nem a realidade da sombra, mas se apega à garantia da companhia divina. Translacionando para nossa experiência, reconhecemos que o medo da morte não desaparece por ser ignorado, mas quando convidamos Deus a caminhar conosco em meio a ele. Até no momento derradeiro, ao cruzar o limiar deste mundo, o Senhor nos tomará pela mão, como um pastor com sua ovelha, conduzindo-nos à eternidade. Saber disso e internalizá-lo traz descanso em meio à incerteza. Muitas vezes, enfatiza-se pouco o trecho do Salmo 23 que fala sobre a mesa posta na presença dos meus inimigos. Nessa analogia, podemos dizer que os inimigos representam o que nos atormenta, a doença, a solidão, a dúvida perante a chegada da morte. Porém, o texto pinta a cena de um Deus que prepara um banquete para a ovelha, demonstrando seu cuidado e provisão, mesmo com as ameaças cercando-a. Consegue imaginar essa mesa na sua própria vida? Talvez você sofra males que dificultem sua locomoção ou receba notícias médicas preocupantes. Entretanto, a fé convida a crer que, simbolicamente, o Senhor prepara um espaço de refúgio e bênção, mesmo em meio a tanta incerteza. No dia a dia, viver o Salmo 23 implica reconhecer que o pastor está presente nos detalhes. Quando o ânimo se abate, lembre-se, o cajado e a vara do bom pastor servem para guiar e dar segurança. Em nossa vivência, isso pode aparecer em uma palavra de encorajamento que chega na hora exata, quem sabe de um parente, de um vizinho crente ou até deste canal que você segue com devoção para ouvir a palavra de Deus. Pode também se manifestar como uma paz que brota em seu interior ao colocar suas ansiedades perante o Pai em oração. O ponto fundamental é não se isolar nem considerar o medo como algo invencível. O pastor está presente, e sua presença dissipa as trevas. Este salmo, além disso, conclui com uma promessa de esperança: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Note a progressão: o autor, após mencionar o vale da sombra da morte, não permanece ali, mas caminha em direção à bondade e à misericórdia que acompanham o crente até o fim de sua jornada terrena, culminando na presença para sempre do Senhor. Para quem já vive a velhice e enxerga seus últimos capítulos, essa declaração assegura que o final não é um vazio, mas a comunhão celestial. Habitarei na casa do Senhor não é apenas uma experiência abstrata, descreve a plenitude de estar com Deus, livre de dores e temores. Na quarta idade ou na enfermidade, às vezes se perde a animação para elaborar planos futuros, mas o Salmo 23 abre uma perspectiva muito maior: nosso futuro eterno está garantido no amor de Deus. Assim, cada dia que amanhece, por mais simples que pareça, pode ser vivido com gratidão, ciente de que nos aproximamos da consumação de nossa fé. Se o inimigo ou os diagnósticos insistem em nos lembrar quão próximo está o fim, respondamos com a voz do salmista: não temerei, pois o pastor nos acompanha. E isso não é um discurso vazio, mas a âncora que segura a alma na tempestade. Talvez você se pergunte: como fazer com que o Salmo 23 seja mais que uma leitura habitual? A resposta é a meditação constante. Leia-o com calma a cada manhã, deixe que cada palavra ecoe em sua mente e seu coração. Personalize-o: Senhor, Tu és meu pastor, para mim, coloque seu nome, nada faltará. Permita que a verdade da proximidade de Deus o cubra como um manto, aliviando a ansiedade. Compartilhe também o salmo com outros, fale de como o pastor lhe fortalece na velhice ou nas lutas de saúde. Você perceberá que, ao verbalizar essa fé, suas convicções se solidificam, diminuindo o suposto poder da morte. Ao longo da vida cristã, nutrimos-nos de várias passagens bíblicas para fortalecer o espírito. O Salmo 23, em especial, ganhou espaço no coração de milhões de homens e mulheres que, como você, precisam enxergar Deus não apenas como um juiz,
mas como um pastor que ama, guia e consola. Talvez não seja coincidência que tantas vezes esse salmo seja lido em funerais ou momentos de tristeza profunda. Seus versos encapsulam a essência de um Deus que caminha conosco, seja em pastos verdejantes ou em vales árduos. Se, por acaso, no seu entorno alguém expõe um temor intenso da morte, você pode sugerir a leitura deste salmo, compartilhando breves reflexões pessoais. Quando me sinto fraco, lembro-me de que o Senhor é meu pastor e que, aconteça o que acontecer, não caminho sozinho. E, se lhe for possível, ore com essa pessoa, suplicando a paz de Cristo para selar esse consolo. Uma das grandes bênçãos de quem é idoso reside na autoridade que os anos de experiência concedem, podendo oferecer testemunhos contundentes. Provei essa segurança em minhas próprias dificuldades e sei que funciona, pois Deus é real e está comigo. Ao encerrar este bloco, não se esqueça de deixar seu comentário de fé. Eu apoio esta comunidade cristã. Esse simples ato lembra ao mundo, e a você mesmo, que a unidade na palavra é vital para enfrentar os ataques do temor. Prossiga sem pausar o vídeo. No próximo bloco, lançaremos um olhar profético sobre o futuro glorioso, ancorados em Apocalipse 21, onde a ausência da morte se apresenta como a grande dádiva do final dos tempos. Assim como o Salmo 23, essa visão do porvir fortalece nosso presente, exibindo que o pastor é também o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e que em suas mãos a última palavra sempre é a vitória sobre o horror da morte. Bloco 7 Nesta sessão, mergulhamos na revelação de Apocalipse 21, um capítulo que descreve a criação de um novo céu e uma nova terra, nos quais já não haverá morte, luto, clamor ou dor. Para quem sente a morte próxima, devido à idade ou enfermidade, essa promessa é um bálsamo de consolo e uma inspiração poderosa. Se antes vimos relatos da intervenção divina na história, agora projetamos o olhar para o que virá, para a consumação de todas as coisas, quando Deus tornará possível um estado em que a aflição e a morte, enfim, serão esquecidas. Apocalipse, escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos, é um livro repleto de símbolos e visões sobrenaturais. Entre elas, a cena de Apocalipse 21 se destaca por sua beleza e objetividade. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Para alguém mais velho que sente a solidão, esta é uma convocação a imaginar, com convicção, a proximidade divina em nível absoluto. Agora não se trata apenas de um consolo momentâneo, mas de uma comunhão plena e eterna. O medo que às vezes surge ao pensar na destruição final do nosso corpo se desvanece quando compreendemos que a presença de Deus será tão real e palpável que não haverá espaço para lágrimas. Quantas vezes você já se prostrou em oração pedindo consolo pela partida de um ente querido? Quantas noites insones enfrentou pela tristeza das ausências que o atormentam? Apocalipse 21 reforça que a história não termina num silêncio tumular, mas em um reencontro glorioso e uma restauração total. Imagine poder existir sem a marca do pecado, sem a opressão da dor, sem o desgaste dos anos. Para o crente, essa é a esperança que contrapõe a angústia da morte. Tudo que hoje é sombrio será disperso pela luz do Senhor, que reinará para sempre. Em especial, a frase ter enxugará dos olhos toda lágrima mostra o coração paternal de Deus. O medo da morte, em grande parte, se alicerça na incerteza do que existe além dela ou no receio de sofrer antes de partir. Mas, se nos voltamos para Apocalipse 21, vemos que Deus não é um espectador distante, mas um Pai que se faz presente para consolar como ninguém mais pode fazê-lo. Assim, a morte, que agora tanto nos assombra, converte-se em um episódio transitório, um processo que abre espaço à revelação maior do reino de Deus. Entender isso, incorporá-lo ao coração, traz uma serenidade em meio à confusão. Pense em como isso se liga à sua vida agora. Talvez você sofra achaques diários, problemas para caminhar ou outras dores. Em Apocalipse 21, descreve-se um ambiente sem dor, sem lamento. Este seu corpo limitado não define sua essência eterna. Deus lhe dará um corpo glorificado, como a Escritura ressalta, adequado para uma vida que não finda, livre do declínio que hoje provoca tanta angústia. E, se a solidão o aflige, lembre-se de que o texto menciona a companhia da multidão dos redimidos, que juntos desfrutarão do Senhor. Essa visão produz um senso de pertencimento e de comunidade que anula toda percepção de isolamento final.
Por outro lado, saber que virá um novo céu e uma nova terra nos ensina algo crucial: nosso presente faz parte de um plano supremo, cujo autor já estabeleceu o desfecho. Enquanto manchetes de jornais ou diagnósticos médicos pregam fatalidades, a palavra de Deus anuncia a restauração total, na qual a morte deixará de existir. Portanto, não há razão para sucumbir ao medo. Em vez disso, alimentamos nossa fé lendo e guardando as promessas que a Bíblia nos entrega do início ao fim. Apocalipse 21 não tenta ignorar ingenuamente que, hoje, dor e morte são reais, mas mostra seu prazo de validade na era que virá. Você consegue crer nisso de todo o coração? Às vezes, a lógica naturalista insiste em gritar que essas são apenas figuras de linguagem, que não há evidência de um futuro assim. Mas a fé não se fundamenta em probabilidades humanas, e sim na fidelidade divina, que já cumpriu incontáveis promessas na história bíblica e, também, em sua vida. Quem caminhou por longos anos na fé pode testemunhar que Deus não falha, embora nem sempre responda da forma que esperamos. E, se ele não falha nas coisas pequenas, não falhará no plano grandioso que envolve toda a humanidade redimida. No aspecto prático, meditar em Apocalipse 21 ajuda a não considerar seus últimos anos como um tempo inútil ou vazio. Ao contrário, cada dia aqui é uma chance de antecipar as virtudes do reino vindouro, refletindo o amor de Deus em como tratamos o próximo, orando por quem sofre e mantendo-nos cheios de esperança. Tal como nos dias de João, o cenário ao redor pode parecer escuro, as potências podem lançar ameaças e a morte pode esperar na esquina. Mas quem se apoia na revelação de que já não haverá morte carrega em si uma alegria que ultrapassa o raciocínio comum. Aproveite a oportunidade para repartir essa esperança com outra pessoa ou familiar que também tema a morte. Assim como João registrou a visão, você pode lê-la com calma, comentando juntos para que o Espírito Santo dissipe dúvidas e instale a paz genuína de quem entende que nosso futuro é glorioso. Encerrando este bloco, incentivo-o a seguir firme até o final. Deixe seu testemunho nos comentários, eu apoio esta comunidade cristã. Recorde que cada palavra sua pode ser a semente de ânimo para quem luta contra o desânimo ou a incerteza. Continuar sintonizado com esta mensagem é um ato de fé em si. Se Apocalipse 21 descreve o fim da morte, entenda que seu presente está inserido nessa história maior em que o bem triunfa. No próximo bloco, vamos a um trecho do Evangelho que, apesar de narrar uma tempestade e ventos fortes, pode ser interpretado como a orientação de Cristo para acalmar as tempestades emocionais que nos acometem diante da perspectiva da morte. Bloco 8 Prosseguimos nossa jornada, agora observando a cena de Marcos 4:35-41, em que os discípulos, em meio a uma tempestade, se desesperam ao ver as ondas invadindo o pequeno barco e a morte se tornando iminente. Talvez você se pergunte, o que uma história de tempestade tem a ver com meu medo da morte? A resposta é que, muitas vezes, nossas mentes e corações se agitam como um mar tempestuoso quando encaramos a fragilidade da vida, sentimos as ondas do medo e da ansiedade nos afogando. Em Marcos 4, a atitude de Jesus e sua autoridade para acalmar a tempestade simbolizam o poder do Senhor de aquietar nossas turbulências interiores, mesmo diante da possibilidade do fim terreno. Imagine o barco balançando fortemente, os discípulos gritando, convencidos de que morreriam. Entre eles havia pescadores experientes, que conheciam o lago e liam os sinais do céu, mas a força do temporal superou suas habilidades. Às vezes, na velhice, podemos crer que a experiência de anos basta para enfrentar os desafios da vida. Contudo, quando a morte se torna uma realidade próxima, percebemos o quanto controlamos pouco. Ainda assim, Jesus dormia na popa, tranquilo, indiferente ao pânico humano. Ao ser despertado, sendo incriminado por suposta indiferença, ele simplesmente ordenou: cale-se. Aquiete-se, ao vento e ao mar, que imediatamente se acalmaram. Até no coração de um idoso, preocupado com as dores do dia a dia, pode-se desencadear uma tempestade interna. O que acontecerá com meus bens, com minha família, com meu legado? Sofrerei antes de morrer. Será que o Senhor realmente está comigo? Cada questionamento ergue-se como uma onda ameaçadora. Mas se, no barco de nossa vida, contamos com o Senhor que acalma a tempestade, podemos pedir-lhe diretamente: Senhor, acalma meus medos,
minha ansiedade, meus pensamentos sombrios. E, do mesmo modo que naquele momento o vento obedeceu à voz de Jesus, nossas agitações podem ser tranquilizadas pelo poder divino que habita em sua palavra e em seu espírito. Não se trata de mágica, mas de um encontro real com o Salvador. Ao final da história em Marcos 4, Jesus pergunta aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé. Uma indagação que ecoa hoje para os que se sentem sufocados pela proximidade da morte. Cristo não ignora o temor humano, mas nos convida a superá-lo pela confiança. Lembre-se de que você não está sozinho no barco, o Senhor do Universo está ali, e Ele não o deixará à deriva. Embora sua saúde decline e os anos o situem em outra etapa de vida, a essência do amor de Deus permanece a mesma. Assim como os discípulos, que mesmo diante de uma tempestade colossal tinham Jesus em sua embarcação, você tem a presença de aquele que domina ventos e ondas. Em termos práticos, como permitir que Jesus acalme as tempestades internas diante da morte? Primeiro, seja honesto com ele sobre seus medos. A oração sincera faz diferença. Abra o coração: Senhor, tenho medo do momento de partir. Dá-me tua paz que excede todo entendimento. Segundo, alimente sua mente com a Escritura. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, que nos relembra sua fidelidade através dos séculos. Terceiro, busque comunhão cristã, mesmo que virtual, testificando seu desejo de crer e recebendo o encorajamento de outros crentes. Isso combate a impressão de naufrágio que o medo desencadeia. E quarto, lembre-se de que a tempestade não define seu fim, é Jesus quem o faz. Ainda que as ondas se intensifiquem, sua vida está nas mãos do Todo-Poderoso. Um detalhe marcante é que, após a tempestade cessar, os discípulos se encheram de admiração, perguntando: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Esse assombro é essencial. O mesmo Filho de Deus que realizou esse milagre é quem promete estar conosco sempre, mesmo quando atravessamos o limiar da morte. Por isso, a morte deixa de ser um buraco negro e passa a ser uma porta onde Jesus nos acolhe. Se lermos esse trecho de olhos postos em nossa realidade, notaremos que os discípulos, a princípio, tentaram resolver as coisas por conta própria, mas chegou um instante em que o pavor os obrigou a clamar por Jesus. Há momentos na existência em que as forças humanas não bastam. E tudo bem. Reconhecer nossa dependência do Mestre é um ato de humildade, e a humildade abre caminho para a graça. Entregue-lhe o leme de sua vida, ao contrário de nós, ele não se abala perante circunstância alguma. Sente que lhe falta fé? Peça a Deus, ele não rejeita quem se aproxima com honestidade. A velhice não é barreira para crer mais. Na verdade, pode ser a fase mais bela para nutrir a fé, pois, após décadas vendo a mão de Deus, cada testemunho reforça a certeza de que o Senhor cumpre o que promete. Embora o foco principal seja lidar com o medo da morte, esta história da tempestade nos ensina a essência da fé, crer que Jesus mantém o controle quando tudo parece afundar. Ao finalizar este bloco, peço que registre sua experiência, deixando seu habitual: eu apoio esta comunidade cristã. Assim, você se une ao coro dos que confirmamos: o Senhor é maior que qualquer tempestade, interna ou externa, e sua autoridade supera até a morte. Não para que, prossiga, pois no próximo bloco examinaremos o caso do profeta Elias, que passou por um declínio emocional tão forte que desejava a morte, provando que, mesmo em meio à depressão e ao cansaço, há esperança para quem se coloca nas mãos divinas. Bloco 9 Em 1 Reis 19, encontramos Elias, um profeta que, ironicamente, após ter presenciado a extraordinária manifestação do fogo de Deus no Monte Carmelo, mergulha em um abismo de desesperança tão profundo que chega a desejar a morte. O texto conta que ele foge, temendo a retaliação da rainha Jezabel, a ponto de pedir a Deus: já basta, Senhor. Tira minha vida. Como é possível que um homem que presenciou milagres tão impactantes atinja tamanha amargura? Muitos de nós, especialmente na velhice, nos vemos em situação análoga. Já vimos a mão de Deus agindo de modo tremendo, mas o cansaço ou a perseguição da vida nos empurram para um beco sem saída aparente, e o pensamento de morte surge como forma de alívio. No caso de Elias, a Escritura mostra que ele se abrigou em uma caverna no Horebe, sem forças nem vontade de continuar. Você se identifica?
Talvez não haja uma rainha ameaçando sua vida, mas você está exausto pelas dores, decepcionado pela solidão ou pelos rumos que a existência tomou. Assim como Elias, pode ser que você diga a Deus: Senhor, não aguento mais. Por que não me levas? No entanto, veja a resposta divina: ao invés de repreendê-la severamente, o Senhor se manifesta através de um vento suave e delicado. Não foi no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas no sussurro, Elias encontra a voz do Criador. A chave para enfrentar o medo da morte, e até o desejo de morrer, está em reconhecer que Deus se aproxima com ternura quando estamos no limite. Elias, extenuado, primeiro recebeu o cuidado de um anjo que lhe trouxe comida e água. Depois, recebeu a instrução para retomar sua missão. Eis algo marcante. Quando achamos que não há mais o que fazer, Deus insiste que seu plano segue adiante. Seus anos de vida não são um acidente, Ele pode renová-lo e guiá-lo, mesmo que você se sinta sem forças. Muitos idosos passam a pensar que seu tempo útil expirou, mas a visão divina é diferente. Se ainda respiramos, nossa história continua. Pense, talvez haja alguém que precise de seu conselho, testemunho ou oração. Não se subestime. No relato, Elias manifesta sua solidão, alegando ser o único profeta fiel remanescente. Em outras palavras, sentia-se abandonado, sem companhia, como um idoso isolado de um mundo que já não compreende. Mas Deus lhe mostra que ele não estava só, havia outros 7.000 que não haviam se curvado diante de Baal. Do mesmo modo, você não é o único que enfrenta o medo da morte ou o cansaço existencial. Existe uma comunidade de crentes, como esta que nos congrega por meio do vídeo, que também luta com dilemas, e é nessa comunhão que encontramos ânimo mútuo. Ao partilhar suas inquietações, seja em testemunhos ou comentários, descobrimos que a solidão vai se dissipando. Outro ponto crucial é que, após o encontro com a brisa suave de Deus, Elias recupera seu senso de propósito, sai da caverna e segue para ungir um novo rei e preparar seu sucessor, Eliseu. Esse gesto simboliza que seu legado não terminaria na depressão nem na morte que ele desejava. Quantas vezes, na terceira idade, precisamos do Espírito Santo sussurrando em nossos ouvidos: não fique na caverna da autocomiseração, eu ainda tenho planos, mesmo que para você pareçam pequenos. Talvez sua tarefa seja orar pelos netos, telefonar para um irmão desanimado ou compartilhar nas redes alguma mensagem edificante. Elias nos mostra que, até no breu da tristeza, Deus estende sua mão de esperança. Essas lições revelam um contraste. De um lado, Elias estava no auge da vitória espiritual, quando desafiou os profetas de Baal, e de outro, afundou em um vale de angústia, desejando morrer. Tais oscilações também podem ocorrer na vida de um idoso, possivelmente experimentou grandes alegrias no passado e hoje enfrenta o desânimo. Mas, se Deus não abandonou Elias, não abandonará você. O texto nos encoraja a enxergar a morte não como a primeira saída para a fadiga, mas como um processo sob o controle de Deus, que sabe quando e como nos chamar. Até lá, Ele nos concede a força para viver, mesmo que tenhamos de fazê-lo um dia de cada vez. Como aplicar isso em nossa vida? Quando as vozes internas lhe disserem que sua hora passou ou que a morte seria a forma mais rápida de alívio, lembre-se do vento suave. Reserve momentos de silêncio, leitura bíblica e oração para ouvir a voz divina. Peça ao Senhor: fala comigo, mostra-me que ainda tens planos para mim. E, assim como Elias, talvez você descubra a certeza de tarefas a cumprir. Nem sempre serão façanhas por todo o país, mas o plantio de amor e palavra de encorajamento em quem o cerca. Se o medo da morte persistir, apresente-o a Deus com franqueza: Pai, entra nos meus temores e concede-me tua paz. Em resumo, Elias, mesmo sendo um grande profeta, foi humano, teve medo, quis desistir diante da morte iminente, mas Deus o ergueu e o enviou novamente à vida. Do mesmo modo, qualquer um de nós pode reencontrar vitalidade no calor da presença divina. O cansaço não é sinal de que Deus o abandonou, a solidão não é definitiva, ele se revela na calmaria, encorajando-o a prosseguir até o dia em que, de fato, formos chamados por ele, e não antes. Seu espírito ainda pode florescer, assim como Elias reencontrou ânimo para continuar sua missão. Não deixe que a caverna da tristeza o sepulte antes do tempo. Confie em Deus,
Conte com quem está ao seu lado e lembre-se de que a morte não é nosso último refúgio, mas um passo que só daremos na hora e no modo que o Senhor decidir. Ao concluir este bloco, insisto que você não pause o vídeo nem se afaste agora. Compartilhe seu comprometimento deixando, eu apoio esta comunidade cristã consciente de que esse simples gesto pode representar, para alguém, a confirmação de que ele não caminha sozinho em suas angústias. Vamos ao próximo bloco, em que veremos a bela narrativa de Simeão, o idoso que, ao ver o menino Jesus, entoa um cântico de despedida que revela muita sabedoria sobre como encarar a iminência da morte com paz e alegria. Bloco 10 O relato de Simeão, citado em Lucas 2:25-35, traz um exemplo comovente de como um crente idoso pode encarar a expectativa da morte de cabeça erguida e coração repleto de satisfação em Deus. Esse personagem, descrito como justo e piedoso, aguardava a chamada consolação de Israel. O Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Messias. E, quando, na apresentação do menino Jesus no templo, Simeão o tem nos braços, pronuncia um louvor reconhecido como Nunc dimittis em latim, agora, despede. É a canção de quem cumpriu sua missão e pode partir em paz. Reflita na ternura desse instante, um homem de idade, provavelmente com suas limitações, contemplando o cumprimento da esperança que o sustentou por anos. Ele então profere palavras sublimes: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Para muitos, a morte é vista como uma neblina de terror, mas para Simeão converte-se na despedida natural após um encontro pessoal com o Salvador. Esse idoso não se apega a estender sua vida terrena, tendo experimentado a presença de Cristo, sente-se pronto para o próximo passo. A postura de Simeão nos ensina que, na velhice, uma das chaves para encarar a morte sem medo é abraçar a missão confiada por Deus. Simeão aguardara pacientemente o momento de ver o Redentor. Do mesmo modo, cada um de nós, ao envelhecer, deveria se perguntar: entendi e cumpri, na medida do possível, o propósito que Deus tinha para mim? Quando vivemos com esse senso de missão, seja cuidar dos netos na fé, orar pela família, ensinar outros, dar testemunho ou seguir abençoando com a sabedoria adquirida, o dia do adeus chega iluminado por uma paz interior. É saber que, assim como Simeão, podemos dizer: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, pois meus olhos viram tua salvação. A breve menção a Simeão também mostra um coração grato, que louva a Deus em vez de lamentar por sua velhice. Lucas 2:28 destaca que Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, sugerindo uma reação imediata de adoração. E se, com nossa mente em Jesus, dedicássemos nossos dias restantes a louvar, em vez de nos queixarmos? O medo da morte é atenuado quando deixamos de focar na perda e passamos a contemplar a grandeza do Senhor. Se seu corpo já não responde como antes, se sua memória falha, se lhe falta vigor, a gratidão permanece como um motor que mantém o espírito vivo. E, ao louvar, a morte perde sua estridência em nossos pensamentos. Simeão, além disso, profetiza sobre o futuro daquele que carrega: Jesus seria luz para todas as nações. Quanta satisfação! Sua idade não o impediu de falar inspirado por Deus. Talvez você, sentindo-se debilitado, pense que não tem energia útil para servir. Entretanto, à semelhança de Simeão, sua palavra ou testemunho pode alcançar um efeito inimaginável na vida de outros. Um simples papo com um neto, uma curtíssima mensagem para um vizinho, pode marcar eternamente essa pessoa. Assim, a velhice vira uma plataforma privilegiada para dar uma mensagem final que, em vez de centralizar no medo, enfoque na promessa eterna de Cristo. Também vale notar a frase: agora, Senhor, despede em paz o teu servo. Há algo de magnífico em paz. Simeão não diz despede em angústia ou despede em frustração, porém, em paz. Este é o ideal de um crente que compreende que a morte não é um salto no desconhecido, mas o abraço derradeiro com Deus. Sim, não negamos que dói separar-se da vida terrena e dos amados. Mas, quando o espírito está saturado da fé em Jesus, essa partida vem coberta por uma paz solene. Quem de nós não anseia encerrar seus dias com tal serenidade? E como se obtém tal paz? Simeão desfrutava de um diálogo com Deus, um relacionamento em que o Espírito o guiava.
Do mesmo modo, podemos nutrir nossa comunhão espiritual, permitindo que a palavra e a oração moldem nossa visão de velhice e mortalidade. Há quem, na velhice, se torne alvo dos dardos do inimigo, sugerindo que Deus não pode mais usá-lo ou que chegou ao fim. Contudo, a história de Simeão e seu canto provam o contrário. Nem a limitação física nem a proximidade do último suspiro o impediram de glorificar a Deus e profetizar sobre o Messias. Na prática, cada dia que você acordar, pode orar: Pai, como Simeão, quero abraçar Jesus em meu coração, vê-lo em cada detalhe da minha jornada e, assim, viver aquela paz que lhe permitiu dizer agora: despede em paz o teu servo. Esse tipo de oração alinha a mente ao coração celestial, renovando sua ótica sobre a morte. Além disso, compartilhar essa perspectiva com outros, ressaltando como Simeão, na velhice, encontrou alegria no cumprimento das promessas, pode iluminar muitos que ainda se consomem em temores. Quando um ente querido se apavora perante uma doença terminal ou diante dos desafios da idade avançada, você pode relatar o exemplo de Simeão, mostrando que, tendo Cristo, não nos falta nada. E que seu caso sirva em família. O melhor legado que deixamos não é dinheiro ou bens, mas a fé viva transmitida aos filhos. Em certo sentido, Simeão, com sua aparição breve no Evangelho, demonstra que a morte não foi uma tragédia, mas a confirmação de que sua alma descansava na fidelidade de Deus. Encerrando este bloco, reafirme sua decisão, deixando eu apoio esta comunidade cristã nos comentários. Esse gesto fortalece o engajamento e exprime seu testemunho, mantendo acesa a mensagem que alivia o coração. Antes de passar ao próximo, lembre-se de que, hoje, à semelhança de Simeão, podemos viver aguardando um encontro poderoso com Jesus, seja na adoração do nosso dia a dia, seja na partida definitiva para o reino eterno. E essa convicção nos ajuda a envelhecer sem ceder ao desespero. Avancemos, então. Agora apresentaremos um trecho do Antigo Testamento sobre o sopro divino que devolve vida onde só a morte aparente, a visão do vale de ossos secos em Ezequiel 37. Bloco 11 A visão do vale de ossos secos, Ezequiel 37, 1-14, descreve um cenário árido e desolado, um sem fim de ossos espalhados num vale, secos até o extremo, simbolizando a morte e a impossibilidade. Ezequiel, guiado por Deus para contemplar essa cena, ouve a pergunta: Filho do homem, poderão estes ossos reviver? A resposta lógica seria não, pois existe algo mais morto do que um osso ressequido? Contudo, a narrativa mostra que, quando o Espírito de Deus sopra, o impossível se inverte e a vida renasce. Essa imagem traz grande significado para quem, ao envelhecer, sente tudo murchar e percebe a morte cada vez mais próxima. Pense nos ossos como esperanças perdidas, forças que se foram, habilidades físicas desgastadas. Ou até como a ideia arraigada de que nada mais de bom pode acontecer, já que o fim está por chegar. Ezequiel se depara com a pergunta essencial: podem reviver? E ao responder com humildade: Senhor Deus, tu o sabes, ele abre caminho para que Deus ordene, profetize sobre estes ossos, prometendo tendões, carne e, por fim, alento vital. Assim, o vale de morte se converte num exército em pé. A mensagem é clara: a morte, física ou simbólica, não é irreversível quando o Altíssimo intervém. Com isso, a fé se fortalece, convicta de que o que é impossível para o homem não é impossível para Deus. Talvez você se pergunte: qual a aplicação disso para mim? Será que Deus vai me rejuvenescer? Não necessariamente no aspecto físico, mas ele pode reacender seu espírito, seu otimismo e seu entusiasmo pelas coisas do alto. Muitos idosos restringem a visão ao declínio corporal, esquecendo-se do potencial que ainda tem para abençoar. Ezequiel 37 aponta a uma verdade maior: quando o Espírito de Deus se manifesta, as circunstâncias de morte se revertem. Adaptando a sua realidade, isso quer dizer que depressão, pânico diante da morte e perda de sentido podem se converter em fé vibrante se o sopro divino preencher seu íntimo. A visão também aborda a restauração nacional de Israel, mas, em nível pessoal, aplica-se à restauração de nossa esperança diante da morte. Deus conduz a junção de osso com osso, a formação de tendões e carne, e finalmente o sopro de vida. Note que o último passo é o fôlego. Às vezes recuperamos até algum ânimo, mas permanecemos como corpos sem espírito,
ou seja, caminhando sem a fé real ou a força interior que vem de Deus. Essa profecia nos convida a suplicar: Pai, enche meus ossos secos com teu espírito. Reaviva meu fervor e dissipa o terror da morte. Por outro lado, Ezequiel não apenas contemplou, mas obedeceu à ordem de profetizar. Em sentido figurado, podemos profetizar sobre nossas circunstâncias, declarando a palavra de Deus contra o abatimento e a incerteza. Em vez de dizer, sou velho demais, vou morrer logo, não há saída, podemos proclamar, o Senhor é a minha vida, e mesmo que meu corpo desfaleça, meu interior se renova de dia em dia. Podemos citar 2 Coríntios 4:16, onde Paulo expressa algo semelhante. Esse deslocamento na mente, da resignação para a fé, se compara ao processo de ossos recebendo tendões e carne. Com o tempo, o Espírito Santo sela essa transformação, insuflando vida em áreas que julgávamos enterradas. No sentido existencial, a imagem do vale de ossos secos nos lembra que Deus é Senhor da ressurreição. Assim como Ele pode insuflar vida num cenário de desolação, Ele promete ao crente a ressurreição final, quando o túmulo não será o desfecho. É certo que vivemos em corpos frágeis, expostos a doenças, acidentes e envelhecimento. Mas a essência da mensagem de Ezequiel 37 é que o Criador não se limita. Nosso corpo atual pode definhar, porém, para quem confia em seu poder, a morte é apenas um estágio, não a palavra final. Considere também que a visão ocorreu no contexto de exílio e abandono nacional. Hoje, muitos idosos se veem em um exílio emocional, afastados de sua antiga rotina, do lugar que amavam ou mesmo de familiares. Sentem-se deixados para trás pela sociedade que prossegue em ritmo frenético. Esse desencaixe pode induzir uma atmosfera de desespero, levando-os a crer que seu fim é inevitável. Mas Ezequiel 37 intervém com uma luz surpreendente. Deus escuta o clamor de seu povo e pode reverter a decadência que o mundo julga definitiva. No prático, reflita sobre esse trecho para se fortalecer a cada dia. Se você acorda com uma dor persistente ou, ao anoitecer, se sente vulnerável, recorde a cena, um vale cheio de ossos secos que, por ordem divina, ganha vida. Use essa imagem para calar a voz interna que diz, já era. Confesse as promessas da palavra e peça ao Espírito Santo que sopre novo ânimo sobre sua alma. Não significa que as dores sumirão instantaneamente, mas sim que seu ponto de vista mudará, carregado de coragem para enfrentar o dia. O sopro divino costuma se manifestar como um fogo interno que revigora nossas orações e nosso desejo de relacionamento com Deus e com o próximo. Nesse sentido, você pode compartilhar essa esperança com outros ou com familiares que também temem a morte. Tal qual Ezequiel, incentive-os a ver além das aparências, lembrando-os de que a história humana está nas mãos do Senhor. E se Ele prometeu ressurreição, por que duvidar que Ele administra nossos últimos anos com poder e graça? Antes de concluir este bloco, lembre-se de deixar nos comentários sua declaração ou mesmo apenas, eu apoio esta comunidade cristã. Esse ato simples, já sugerido em blocos anteriores, reafirma que você se recusa a ceder ao desalento. Seguindo adiante, abordaremos agora um tema delicado, a morte de um ente querido e como a fé nos ajuda a passar por essa dor e a lidar com o medo de continuar vivendo sem essa pessoa. Bloco 12 Quando o ciclo da vida nos obriga a nos despedir de um ente querido, a dor do luto pode aprofundar o medo da morte. Muitos idosos que perdem um cônjuge, um amigo ou alguém que sempre esteve presente sentem a própria morte se avizinhar, e o horizonte ganha um tom melancólico. Porém, a Bíblia, longe de escamotear o luto, o reconhece e oferece consolo divino. Pensemos, por exemplo, na história de Maria e Marta após a morte de Lázaro, João 11, ainda que não entremos no detalhe do versículo em que Jesus se declara a ressurreição. Ali se mostra o choro, a frustração e até a queixa. Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Entretanto, o Senhor transforma o lamento numa enorme surpresa, reiterando que a morte não é invencível diante de seu poder. Se você já perdeu alguém, sabe que a dor do luto vem acompanhada de perguntas: por que ele partiu antes de mim? Será que está realmente bem? Vamos nos reencontrar. A fé cristã responde com a esperança da ressurreição e do reencontro na eternidade, mas não nega a dor imediata. Ao contrário,
o próprio Jesus chorou ao ver a tumba de Lázaro, demonstrando sua empatia com nosso sofrimento. Saber que o Filho de Deus se comove com nossas lágrimas suaviza a dureza da perda. Ele não nos recrimina por chorar, legitima nossas emoções. E, paralelamente, convida-nos a crer que a morte já é um inimigo derrotado. Se, após a perda de um cônjuge ou de um familiar, você se vê convivendo com o medo da própria morte, lembre-se de que a graça de Deus é especial para quem sofre. O Salmo 34:18 diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Você pode atravessar dias de intensa saudade, ainda assim, não abandone a comunhão com Deus nem a leitura bíblica. É nesses momentos que a palavra se torna viva. Por exemplo, as promessas de que Ele jamais nos deixará ou nos abandonará se tornam palpáveis quando enfrentamos o vazio deixado pela ausência humana. Além disso, a esperança celestial precisa ser mais pessoal. Se ambos, você e o ente querido, confiaram em Cristo, a despedida é temporária, porque a eternidade ao lado do Senhor será um reencontro sem doenças, sem pranto, repleto de alegria indescritível. Essa perspectiva não apaga a dor atual, mas colore o sofrimento com consolo. O coração se tranquiliza ao visualizar o amado falecido repousando nos braços do Pai e ao saber que, um dia, você estará com ele ali também, sem mais enfermidade. Desse modo, ainda que a morte hoje pareça dura, a fé a coloca na posição secundária diante da certeza do amor divino que supera o túmulo. Para muitos, o luto provoca uma sensação de inércia, na qual a vida segue, mas a pessoa enlutada se fixa no passado. É importante honrar a memória de quem partiu, mas também retomar projetos ou vínculos na comunidade de fé. Não se isole, partilhe sua dor, receba oração e apoio. A empatia dos irmãos em Cristo, associada à ajuda do Espírito Santo, pode fazer com que, embora a vida tenha mudado dramaticamente, ainda haja razão para continuar. O sofrimento pode até se converter em compaixão por outros que passam pelo mesmo, permitindo-lhe ser um canal de consolo. Nas páginas bíblicas, observamos vários homens e mulheres que vivenciaram perdas, cada qual reagindo à sua maneira. Davi, por exemplo, lamenta a morte do filho, chora, jejua e depois segue adiante. O luto não significa negar emoções, mas processá-las ao lado de Deus até recobrar a força para continuar. O temor à própria morte, que pode se agravar ao ver tantos amigos partindo, se enfrenta lembrando que nossos dias estão nas mãos de Deus, não da fatalidade. E se Ele decide prolongar nossa existência aqui, algum propósito há. Do contrário, seremos chamados ao seu colo, onde a dor se extingue. Você pode lidar com o medo de ficar sozinho à medida que outros morrem, fortalecendo sua comunhão com novos irmãos e promovendo uma rede de apoio na igreja ou até mesmo em espaços virtuais como este, no qual se pode comentar: eu apoio esta comunidade cristã, entrelaçando conexões com outros que buscam abrigo em tempos de dor. Também é possível abençoar gerações mais jovens, que tanto necessitam de sua experiência e amor. Mesmo que a sociedade pareça desvalorizar os mais velhos, na família de Deus, seu valor e sabedoria são reconhecidos. Não subestime o impacto que pode causar. Não se esqueça de que Jesus, tocado pelo choro de Maria e Marta, não apenas trouxe Lázaro de volta, demonstrando seu poder sobre a morte, mas também consolou as irmãs com sua presença. De modo semelhante, ele o consola, mostrando que a morte não é a dissolução do amor que une os crentes, mas o passo para um encontro ainda mais profundo. Pouco a pouco, a dor será aquecida pela fé, manifestando que a morte não quebra o vínculo dos que estão em Cristo. Ao concluir este bloco, registre: eu apoio esta comunidade cristã. Enquanto um simples ato, é a afirmação de que você escolhe encarar a dor e o medo com a fortaleza vinda de Deus. Não pare ainda, há mais exemplos nas Escrituras que reafirmam que a morte não escreve o destino do cristão. Seguiremos com o episódio de Estevão, em Atos 7, o mártir que revela como mesmo no ato de sua execução, a glória de Deus pode inundar o coração, fornecendo uma visão celestial que torna a esperança maior que o terror de morrer. Bloco 13 A história de Estevão, narrada sobretudo em Atos 6 e 7, recorda-nos que, mesmo diante de uma morte inevitável e violenta, o crente pode expressar uma paz sobre-humana. Estevão foi um dos primeiros diáconos da igreja primitiva, cheio de graça e poder, cujas palavras e sinais despertaram a ira de certos líderes religiosos.
Acusado injustamente, ele foi levado ao sinédrio. Ali, em vez de se defender cheio de pânico, aproveitou para apresentar o plano de Deus na história de Israel. O desfecho foi trágico sob o ponto de vista terreno. Ele foi arrastado para fora da cidade e apedrejado até morrer. Entretanto, o admirável é que, em seus instantes derradeiros, Estevão teve a visão dos céus abertos e declarou ver Jesus à direita de Deus. Como um homem pode manifestar tanta serenidade enquanto é atingido por pedras? A resposta está na certeza que Estevão tinha acerca do senhorio de Cristo e da vida eterna. Para o idoso que teme a proximidade da morte, o testemunho de Estevão deixa 3 lições valiosas. Primeira, não é a violência do mundo que decreta o término de nossa história, mas a soberania divina. Embora seus algozes o considerassem derrotado, Estevão contemplou a glória, sinalizando que sua alma estava nas mãos de Deus. Segunda, seu coração, livre de ódio, expressou perdão. Ele rogou que Deus não imputasse aquele pecado aos seus algozes, provando que, quando apoiados na graça, podemos ir além de rancores até no momento final. Terceira, a visão de Jesus em pé à direita do Pai, Atos 7, 55-56, mostra que, na hora decisiva, o Senhor se manifesta para receber o crente em sua morada. Muitas vezes, associamos a morte a um mergulho num breu desconhecido ou num lugar sem proteção. Mas Estevão, literalmente rodeado de inimigos, contemplou uma comunhão tão profunda com Deus que seu rosto chegou a brilhar, a ponto de quem o via perceber algo sobrenatural. Atos 6:15. Adaptando isso à nossa realidade, entendemos que o momento de partir desta vida não é um salto no abandono. Temos um Salvador que nos recebe, e Ele pode inundar-nos de paz, mesmo na fronteira da dor. Por isso, a morte deixa de ser um abismo e torna-se a porta em que Jesus mesmo nos espera. Outro aprendizado é que Estevão, tal como Jesus na cruz, proferiu palavras de perdão: Senhor, não lhes imputes este pecado. Esse perdão nos ensina a largar eventuais rancores antes de partirmos. Às vezes, ao envelhecer, trazemos feridas de ofensas passadas, de familiares que nos magoaram, de pessoas que nos traíram. Carregar esse fardo de falta de perdão só intensifica o medo da morte. Inspirados em Estevão, estender o perdão nos liberta e permite acolher a paz divina. Claramente, quando enxergamos nossa vida na ótica eterna, ressentimentos e vinganças perdem importância, predispondo-nos a uma alma mais leve ao nos aproximarmos da despedida. Observemos também que Estevão, clamando em alta voz, manifestou sua última prece. Isso mostra a intensidade de sua comunhão. Ele não se jogou na revolta, mas, mesmo na agonia, orou ao Pai. Igualmente, o idoso pode se tornar um intercessor fervoroso, clamando por sua família, pela igreja, por desconhecidos em necessidade, até seu último suspiro. O testemunho de Estevão dá prova de que não precisamos de um fim tranquilo aos olhos do mundo para vivenciarmos um encerramento de vida glorioso aos olhos de Deus. Talvez sua morte chegue de modo gradual, mas se seu coração se mantiver focado no céu, essa partida será inundada de luz. Nas páginas de Atos, notamos que esse acontecimento marcou Saulo, futuro Paulo. Ver Estevão entregando a vida com convicção e graça certamente ficou na mente daquele jovem fariseu e contribuiu para sua conversão posterior. Percebe como sua forma de encarar a velhice e a morte pode influenciar outros? Se você demonstra serenidade, fé e perdão diante da partida iminente, pode deixar uma marca profunda em filhos, netos ou conhecidos. Muitos podem pensar: para minha mãe, pai, avô ou avó, a morte não foi capaz de roubar a paz. Há algo real nessa fé. O episódio de Estevão demonstra que um ato de fidelidade e coragem diante da morte pode abalar corações. Na prática, reflita: se este fosse meu último dia, eu me acertaria com quem me ofendeu? Expressaria gratidão por Cristo? Buscaria a presença de Deus? Não precisamos viver obcecados com o fim, mas conscientes de que nossa vida está nas mãos de Deus. Ao viver com essa clareza, cada instante se torna inestimável e cada escolha, significativa. A história de Estevão revela que, embora a dor física do morrer seja real, a comunhão com Jesus supera toda a mácula, elevando nosso olhar à esperança que triunfa sobre a morte. Como fizemos antes, registre aqui: eu apoio esta comunidade cristã unindo-se a tantos outros que encontram força no histórico de fé desses heróis bíblicos. E não encerre ainda.
O passo seguinte de nossa trilha espiritual se apoia em 1 Coríntios 15, mergulhando na verdade impactante da ressurreição, para que você perceba como a doutrina paulina da vitória sobre a morte solidifica nosso presente. Se Estevão morreu fitando uma visão celestial, 1 Coríntios 15 nos mergulha nas implicações da ressurreição para cada crente que, cedo ou tarde, atravessará o portal da eternidade. Bloco 14 Em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo elabora um dos discursos mais contundentes acerca da ressurreição e de sua relevância na fé cristã. Para quem luta contra o medo da morte, este capítulo é um baluarte, pois mostra que, sem a ressurreição de Cristo, nossa fé seria vã. Em contrapartida, ao afirmar que Jesus de fato ressuscitou, testifica que a morte foi vencida. E se a morte foi vencida em ele, aqueles que lhe pertencem podem esperar a ressurreição de seus próprios corpos no tempo determinado por Deus. Essa mensagem ecoa fortemente no coração de quem já sente o relógio biológico acelerar, necessitando de algo mais sólido que previsões humanas. Paulo explica que, do mesmo modo que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Para quem já exibe cabelos brancos, essa promessa constitui uma âncora no meio do turbilhão de dúvidas. O que acontecerá quando meu coração parar de bater? Paulo responde, é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. 1 Coríntios 15:53. As rugas, as dores, o cansaço, tudo o que define nossa condição enfraquecida atual, será transformado num corpo glorioso, semelhante ao do Senhor ressurreto. Não estamos diante de uma fábula ou de uma ilustração vaga, mas diante do coração do Evangelho. Uma cruz sem ressurreição seria impotente, mas o Cristo vivo anuncia a restauração de todo aquele que em ele crê. Um ponto que se destaca no capítulo é a questão: como ressuscitam os mortos? Com que tipo de corpo eles virão? 1 Coríntios 15:35. Paulo compara o corpo a uma semente que, ao morrer, dá origem a uma planta. De modo análogo, nosso corpo atual funciona como uma semente que, sepultada pela morte, germina numa forma superior e gloriosa. Para o ancião, essa metáfora inspira consolo. As limitações que hoje carregamos não definem nosso desfecho. São parte do processo que culmina na glorificação. Saber disso liberta das amarras do terror, pois entendemos que a morte apenas enterra a semente que renascerá em plenitude inimaginável. Por que é tão crucial acreditar na ressurreição? Pois, se a morte fosse a última fronteira, nossas esperanças estariam interrompidas. Todavia, Paulo proclama: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? V 55. É um grito de triunfo que barra a desesperança. O aguilhão da morte é o pecado e a percepção de que nada podemos fazer contra o fim. Contudo, a ressurreição de Cristo remove esse aguilhão, assegurando uma vida eterna que se estende além deste mundo. Para um idoso que talvez acumule culpas ou arrependimentos, o sangue de Jesus e sua ressurreição indicam que toda dívida é cancelada e que a barreira da morte se desfaz. De maneira prática, 1 Coríntios 15 motiva a viver com uma perspectiva eterna. O tempo que resta aqui é a oportunidade de servir ao Senhor, convictos de que nada que fizermos em seu nome será inútil. Mesmo que a doença ou o cansaço restringam nossa atividade, a intercessão e a meditação na palavra seguem como ações preciosas no reino dos céus. Paulo encerra o capítulo com um estímulo a se manter firme e constante na obra do Senhor, certo de que nosso labor não é em vão. Imagine com que certeza podemos orar ou orientar um filho, sabendo que, além desta vida, nosso empenho gera frutos duradouros. O texto culmina numa chamada à gratidão e à perseverança. Para o cristão de idade avançada, essa perseverança pode se manifestar na manutenção da fé, mesmo que o corpo desfaleça. Lembremo-nos de que o apóstolo escreveu com a segurança de quem vivia sob ameaça de execução, e ainda assim celebrava a vitória final de Cristo sobre a sepultura. Talvez sua experiência pessoal mostre que temer o último suspiro é algo natural, contudo, 1 Coríntios 15 nos encoraja a superá-lo pela verdade da ressurreição. Não é um conforto ilusório, senão o ponto central de nossa esperança cristã. Se você convive com dores crônicas ou se preocupa pensando, quanto tempo ainda me resta, retome este capítulo e deixe o Espírito Santo lhe falar. Se o destino fosse o vazio, a angústia prevaleceria.
Porém, com a certeza da ressurreição, cada dia de existência se torna um degrau rumo à plenitude final. Assim, o pânico perde força e brota a paz de quem confia num Deus que jamais abandona sua criação. Nesse texto, Paulo chama a ressurreição de mistério, algo que supera nossa lógica humana. Tudo bem. O amor de Deus vai além do que entendemos. Concluindo este bloco, peço que, mais uma vez, afirme: eu apoio esta comunidade cristã. É sua forma de levar adiante uma fé ativa num mundo que costuma se inquietar diante da velhice e da morte que se aproxima. Não pare por aqui. No bloco final, faremos um encerramento cheio de palavras de encorajamento e um chamado à oração para selar no seu espírito todo o ensinamento destes blocos, cujo objetivo é lembrá-lo de que, em Jesus, o medo da morte se desfaz como sombra ao amanhecer, revelando a luz radiante da vida eterna. Bloco 15, encerramento e oração, Chegamos ao final de 14 blocos repletos de histórias, promessas e reflexões bíblicas que revelam o caminho para encarar o medo da morte com uma esperança inabalável. Da viúva de Sarepta e Daniel na cova dos leões, passando por Paulo, pelo Salmo 23, pela visão de Apocalipse 21, pela tempestade acalmada, por Elias na caverna, por Simeão com seu cântico, pela profecia dos ossos secos, pela dor de perder um ente querido, pelo martírio de Estevão e pela teologia da ressurreição em 1 Coríntios 15, cada episódio nos guiou até a mesma constatação: Deus triunfa sobre a morte e nos convida a participar dessa vitória. Agora, cabe a nós, nesta conclusão, gravar em nosso coração tudo o que ouvimos e viver os dias restantes com a segurança de que o término desta vida é, na realidade, a entrada na eternidade. O intuito deste vídeo não se resume a transmitir conhecimentos, mas a acender em você o fogo da fé, a chama que afugenta a escuridão da ansiedade diante do fim. Muitos, ao envelhecer, sentem que a última folha do calendário paira sobre suas cabeças. Porém, na mão de Deus, o calendário terreno se funde com o tempo eterno, e nada escapa ao seu olhar de ternura. Ele manteve promessas que não expiram com a velhice, nem se quebram com a doença. Ao longo destes blocos, você percorreu um roteiro que combina o humano e o divino, e que lhe propõe viver sem se apavorar com a morte. Desejo reforçar, com afeto pastoral, o quão valioso é seu testemunho neste capítulo da vida. Não permita que o inimigo semeie pensamentos de inutilidade ou desespero. Cada palavra de incentivo que você oferecer, cada oração que fizer e cada comentário "eu apoio esta comunidade cristã" que registrar, constrói um legado espiritual. Você não está apenas recebendo consolo, mas se tornando canal de bênção para muitos que, talvez, estejam consumidos pelo pavor de seus últimos dias. Dessa forma, seu comprometimento e presença ratificam um valor incalculável da missão proposta neste canal. Agora, para selar este passeio, convido a um ato de oração e reflexão final. Procure um canto calmo. Se puder, feche os olhos por alguns instantes, se não, simplesmente incline seu coração ante o Senhor. Sugerimos uma breve oração. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, que me enche de esperança, mesmo quando a sombra da morte parece gigante. Creio que tu venceste o poder da sepultura e que aquele que confia em ti tem a promessa da ressurreição e da vida eterna. Confesso meus temores, minhas fraquezas, minhas dores. Abro meu coração para que teu Espírito Santo me renove e me conceda a paz que excede todo o entendimento. Toma minha velhice, minhas dores e meus anseios, e usa-me para ser luz a quem tem ainda mais medo do que eu. Que cada dia transcorra com a certeza de que minha vida está em tuas mãos, desde o primeiro suspiro até o último. Entrego meu futuro e confio na tua graça. Em teu nome, Jesus. Amém. Depois de orar, fique alguns segundos em silêncio, permitindo que a presença de Deus acalme seu interior, tal como Elias ouviu o sussurro suave, ou como os discípulos testemunharam a bonança após a tempestade. Erga seu olhar, ciente de que, embora nosso corpo seja frágil, a força do Senhor é inquebrantável. Ele é pastor, consolador, escudo e rocha. É Ele quem abre a porta da glória e enxuga cada lágrima. Por fim, renovo o convite: alimente diariamente a leitura bíblica e a comunhão com esta comunidade. Não deixe morrer o que hoje arde em seu peito. Se o Espírito tocou você, compartilhe este conteúdo com outros, pois o fruto dessa edificação pode multiplicar-se.
Seja parte ativa, deixando registrado eu apoio esta comunidade cristã. Seu testemunho pode servir de ponte para que alguém mais encontre encorajamento em momentos de incerteza. E se, ao amanhecer, você sentir o desejo de louvar a Deus, faça-o, porque um dia, ao despertar, não estará mais neste plano, mas na morada eterna onde o medo da morte será apenas uma lembrança sepultada no passado. Encerramos os 15 blocos deste roteiro, cumprindo a proposta de guiá-lo, passo a passo, por histórias bíblicas, reflexões e conselhos espirituais, tudo com o estilo acolhedor e motivador que você merece. Espero que cada palavra contribua para fortalecer sua fé, trazendo consolo nesta fase de vida e demonstrando que a morte, no fim das contas, se submete à vitória de Cristo. Seja bem-vindo a desfrutar dessa verdade e a compartilhá-la com quem ainda não descobriu o quão grandioso é o Deus que nos cuida por toda a eternidade.